e amados de Deus, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos iniciando os nossos estudos desta semana através deste veículo maravilhoso, este canal que Deus nos deu, para que juntos nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração, que você misture fé à palavra de Deus que você vai receber durante esta semana e que você veja o resultado da fé. Nós vamos continuar desenvolvendo este tema, fé, um poder sem limites. E nós queremos ver uma vida cristã sem limites. Nós queremos ver uma intimidade com Deus sem limites. Uma vida de oração sem limites, uma vida de dedicação, de santidade sem limites, uma vida que vive a herança de Cristo, a herança consumada na cruz, uma vida sem limites, a vida abundante que Jesus veio trazer àquele que crê, uma vida abundante sem limites. E a fé é este poder que traz coisas que não existem à existência. A fé é esse poder que transforma situações, que remove montanhas, que abre o mar. A fé é uma palavra tão pequenininha, formada por 2 letras apenas, mas um poder tão grande contido nesta fé, dom de Deus, que nós precisamos conhecer, nós precisamos entender, crer, absorver, assimilar e viver esta fé. Esta é a fé bíblica, esta é a fé santíssima, esta é a fé dom de Deus, esta é a fé que tem poder e que tem um poder sem limites. Então, antes de nós falarmos de fé, eu quero, pela fé, crer que você hoje estará conosco aqui na Cristo Vive para orarmos juntos em congregação. Toda segunda-feira nós temos um culto belíssimo, às 20 horas, aqui na Cristo Vive São Paulo, um culto de oração e confissão da palavra, confissão das promessas, daquilo que é nosso direito como herdeiros de Deus. E hoje, em especial, eu vou participar deste culto. Normalmente, nós, nas segundas-feiras, temos uma equipe de intercessores, pastores, presbíteros, que se revezam e que dirigem a igreja, intercedem pela igreja toda segunda-feira. Mas hoje temos uma proposta entre nós, um acordo, que quando o mês tem 5 segundas-feiras, a 5ª segunda-feira é um dia em que eu posso e eu me programo para vir à casa de Deus e orar, e dirigir as orações, e interceder pelos santos. Então, não porque eu vou estar aqui hoje, mas porque mais uma vez o povo de Deus vai se reunir para invocar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, clamar e orar e interceder. Eu quero que você venha. Nós vamos juntos orar ao Senhor. Vamos orar com fervor. Vamos levantar um clamor pelas situações difíceis. E você é nosso convidado. Logo mais, quero lhe saudar, eu quero agradecer pela sua vida, eu quero orar por você aqui na Cristo Vive São Paulo. Nós estamos na capital, na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. Esta rua é travessa da Avenida Chucre Zaidan, em frente ao Teatro Vivo. Para mais informações, você pode entrar na nossa página na internet, ver o endereço, o mapa de acesso e também participar do culto online se você estiver em outra cidade, estado ou país. Acesse www.cristovive.com.br. Nosso telefone em São Paulo, o prefixo é 11 e o nosso número é o 5561-4405. 5561-4405. E o e-mail para você dar seu testemunho, para você pedir material da graça de Deus ou pedir oração é igreja@cristovive.com.br. Hoje, nosso culto de oração e confissão, 20 horas, eu espero por você aqui no nosso refúgio em graça, na cidade de São Paulo, que é
a Igreja Cristo Vive. E hoje eu quero dar sequência falando deste poder da fé, um poder ilimitado, lembrando o que eu tenho ensinado aqui sobre fé. A definição de fé está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Toda a Bíblia é um livro de fé, né? É para ser recebido, entendido, crido. Não é um livro apenas de histórias e nem um livro histórico, apenas de fatos históricos, mas é um livro que traz o conhecimento do Deus verdadeiro, traz a vontade do Deus verdadeiro, traz os valores e os princípios do Deus verdadeiro, o único, soberano, Senhor, o Criador do universo. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando a Bíblia nos traz uma definição, um conceito, é a verdade, é o conceito certo, é aquilo que nós precisamos saber, conhecer, aprender e viver. E a respeito da fé, no livro de Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, eu espero coisas, você espera coisas. Quando nós temos certeza dessas coisas, então nós estamos vivendo por fé. Isso é fé. E tem mais, diz que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Nós ainda não vemos coisas acontecendo, nós ainda não vemos certos fatos que nós aguardamos como uma realidade na nossa vida. Nós queremos ver estes fatos, nós queremos ver estas situações, porém, nós temos que estar convictos de que nós veremos. Isto é fé. Então, fé não é uma filosofia, fé não é algo material que eu ponho a mão, fé não é um copo d'água, não é um tercinho, um rosário, fé não é um paninho, uma toalhinha, um copo d'água, um óleo ungido. Fé é a certeza. Então, fé é a certeza, ela não é objeto. A fé é a certeza. Certeza é algo que eu tenho lá dentro de mim. Eu tenho ou não tenho. Quando eu tenho certeza de coisas que eu espero, quando eu tenho certeza que estas coisas são da vontade de Deus na minha vida, e eu espero, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele honra a sua palavra, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas, em manifestá-las, na verdade, então eu posso esperar estas coisas, eu não serei frustrada. Um dia, esta fé traz à existência aquilo que eu estou esperando hoje. Então, fé é a certeza. Fé é a certeza de coisas que eu espero. Então, ela não tem nada a ver com amuletos. Já expliquei, estou repetindo, para que as pessoas tenham uma fé pura e límpida, que não as impeça, né, com as suas misturas, de receber estas coisas que estamos esperando. Então, nós precisamos esperar, acreditando, com certeza, de que essas coisas vão acontecer, que Deus vai manifestar tudo a seu tempo. A fé é a convicção de fatos que eu não vejo. Então, eu não preciso ver para estar convicta desses fatos. Isto é fé. Então, nós temos que limpar estas questões de doutrina, estas questões do ensino bíblico, porque a religião, as seitas, o sincretismo religioso no nosso país misturou conceitos e introduziu tantos outros conceitos dos homens, e ensinos até demoníacos se introduziram, e hoje nós vemos as pessoas, né, achando que uma procissão é um ato de fé, que subir a um monte é fé, que tomar um copo d'água orado é fé, que pôr uma fitinha no braço é fé, que, enfim, fazer jejum é fé. Não, isso são obras sacrificiais, são obras da carne, são superstições. Fé é uma coisa muito diferente do que as pessoas imaginam. Fé
é um estado de espírito. Fé é algo que está lá dentro de nós, ou está ou não, mas fé não é algo externo, não é algo exterior. A fé é uma certeza. Certeza é algo interior, não está fora. A fé é convicção. Convicção está lá dentro, não está fora. Quando uma pessoa é convicta, quando uma pessoa tem certeza, ela não abre mão das suas convicções e das suas certezas. Ela luta por aquilo. E a fé nos faz lutar por aquilo que Deus diz em sua palavra, que é nosso direito, que é nossa herança, que Ele já consumou na cruz. Então, fé é certeza e convicção. Quando se tem esta certeza e esta convicção, mas assim, esta fé pura, esta fé límpida, esta fé honesta, esta fé sincera, amados, há um poder sem limites que começa a se manifestar na nossa vida e através da nossa vida também. Então, coloque em primeiro lugar, antes de você pedir em oração alguma coisa a Deus, antes de você, falar com Deus ou colocar um projeto diante de Deus, primeiro lugar, né, verifique se você tem esta fé, se você está usando a fé de modo correto. Não a fé em objetos, a fé em sacrifícios, a fé em pessoas, mas a convicção de fatos que você não vê, a certeza de coisas que você espera. Isto é fé. Isto é lá dentro, ninguém pode tirar, ninguém pode alterar, é um dom de Deus. E dom, a Bíblia diz que os dons e a chamada ou a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus nos dá o dom da fé para nós crermos e sermos salvos. E a partir da nossa salvação, Deus quer, Deus espera, Deus exige, especialmente nesta aliança, que o justificado, o salvo, o justo, viva por fé. Esta é a maneira de viver após a nossa conversão. O justo viverá por fé. E é por fé que todas as coisas vão acontecer da parte de Deus nas nossas vidas, que vão se manifestar. Se você me acompanhar nesta leitura de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz a palavra do Senhor, e nós cremos na palavra do Senhor. E ele lhes respondeu. Olha o que Jesus respondeu àqueles que estavam ali, né, discípulos de Jesus, que estavam ali fazendo perguntas a Jesus, e Jesus então dá esta resposta. Por causa da pequenez da vossa fé. Olha como tudo se resume à fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Fé como um grão de mostarda. Então, a fé é tão poderosa que se ela for, mesmo que como um grão de mostarda, se você nunca viu um grão de mostarda, ele é minúsculo. É uma bolinha bem pequenininha. Se você colocar na internet lá, grão de mostarda, imagens, você vai ver umas bolinhas bem pequenininhas, são os grãos de mostarda. Então, o Senhor Jesus disse assim, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E o monte, e ele passará. Olha agora esta declaração de Jesus. Nada vos será impossível. Olha, amados, Jesus estava dizendo aqui que a fé é um poder sem limites. Isto significa que quando se crê, nada é impossível. Nada mais é impossível. Nada mais é difícil. É que as pessoas estão vivendo totalmente fora do espírito, totalmente fora do âmbito espiritual, onde a fé atua, onde a fé funciona. As pessoas estão vivendo pela lógica, pela razão,
pelo que os olhos veem, pelo que os ouvidos ouvem, pelas notícias, pelos boatos, pelos fatos, não que elas esperam, mas que elas veem. Então, quando nós vivemos por lógica, quando nós vivemos por raciocínios humanos, né, por aquilo que está estampado na nossa frente, nós vivemos bem distantes das coisas espirituais e muito distantes da fé. Então, a fé não tem nada a ver com o que a gente está ouvindo, presenciando, né? As coisas como elas são no mundo natural. A fé, ela é espiritual, a fé é sobrenatural, a fé não tem nada a ver com as notícias, a fé não tem nada a ver com o que os nossos olhos presenciam, com os fatos do dia a dia. A fé é a certeza de coisas que eu espero. E, normalmente, eu não espero nada disso que está por aí, nem você. Horrível. Nós esperamos coisas superiores. Nós esperamos coisas maravilhosas. Nós esperamos soluções de problemas. Nós esperamos manifestações de cura. Então, a fé é a certeza dessas coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que nós não vemos. Porque os que nós vemos são lógicos. São os naturais, mas estes fatos que nós vemos são os que nos desafiam, são os que nos machucam, são os que nos ferem, são os que nos jogam para baixo. Nós não queremos viver e nem podemos viver por esses fatos que nos ferem, que são a realidade deste mundo. Nós temos que viver com a convicção dos fatos que não se veem. E os fatos que não se veem são aqueles do âmbito espiritual, da perfeição de Deus, da vontade de Deus, da bondade de Deus, da nossa herança em Cristo Jesus. Então, vamos aprender, né, a exercitar esse poder sem limites chamado fé. Também no livro de Mateus, no capítulo 21, ainda falando sobre fé, sobre a maneira de viver, crendo, né? O Senhor Jesus diz assim em 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade, então, esta é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é a mentira, né? Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Então, veja, não adianta um dia ter fé e no outro dia, porque a situação ainda não mudou, porque não houve uma notícia favorável, porque, ao contrário, as coisas parecem ter piorado. Isto são as coisas que nós vemos. Isto são os fatos que estão diante de nós, dessa realidade humana, que jaz no maligno. Mas Jesus disse, se tiverdes, olha só, fé e não duvidardes. Por que Jesus chama a nossa atenção para termos fé sempre e nunca duvidarmos? Por quê? Porque nós vamos ver situações com os nossos olhos humanos que talvez no dia seguinte, no outro dia, na semana seguinte, talvez ainda durante um mês ou um tempo, humanamente, com os olhos humanos, elas não tenham mudado. Elas não tenham se alterado para bem. Muitas vezes se alteram até para o mal. Ficam piores. Mas Jesus disse, se vocês tiverem fé e não duvidarem, a dúvida entra quando a gente tira esta fé do âmbito espiritual, esquece as coisas que Deus diz em sua palavra, e a gente começa a colocar os olhos naquilo que está à nossa frente, ou os ouvidos nas notícias que chegam. Então Jesus disse, mesmo que vocês vejam uma situação contrária, mesmo que essa situação aparentemente não tenha mudado, mesmo que as notícias sejam piores, mesmo que os seus olhos humanos vejam as coisas caindo e desmoronando, se vocês tiverem fé e não duvidarem, se não houver dúvida, ora, se você tem certeza, você não tem dúvida. Quem tem convicções, não tem dúvida. Então, tem que crer, né? Tem que ter esta fé e não duvidar. E aí Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, não somente fareis o que foi feito à figueira,
E Jesus falou com uma árvore: seca, e ela secou. Da raiz até as folhas. Então Jesus disse: olha, vocês podem fazer exatamente isso, mas ele diz mais aqui: mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Ouça, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, não é duvidando, crendo, recebereis. Então, amado, ouça. Ouça, porque isto aqui tem que ser um divisor de águas na vida do povo de Deus. A questão é, nós não queremos ser religiosos. Religiosos vivem de aparência. Religiosos vivem de rituais. Religiosos vivem de barganhas, vivem de sacrifícios, vivem querendo mostrar coisas para Deus, para fazer troca, para ver se ganham aquela bênção, aquele resultado, se sai aquela resposta. Nós não somos religiosos, não queremos nada com a religião. Nós somos da fé. Nós somos pessoas crentes em Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes. Então, nós temos que ficar com esta palavra aqui, não é? E não duvidardes. Ele diz: não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Está faltando o povo de Deus nesta terra viver desta forma. O povo de Deus hoje vive de muitas outras formas totalmente escusas à fé, que nada tem a ver com fé, tem a ver com religiosidade. A fé é algo totalmente diferente do que está aí. Das correntes, das campanhas, dos jejuns intermináveis, das vigílias, dos montes, das orações, de relógio de orações. Amados, fé é certeza. Fé é convicção. E isto significa que não há espaço na fé para a dúvida. Então, nós vamos aprender, exercitar e viver por fé. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos crendo, nós receberemos. Que assim seja na sua vida. Amanhã nós voltamos com fé, porque é um poder ilimitado. Bom dia.